Separei para a gente hoje. Vamos começar com essa primeira mensagem. Está em João capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Essa questão da condenação, que fala sobre a lei e sobre a graça, os apóstolos debateram muito sobre isso, né? Que tinha que se cumprir a lei, quem cumpria a lei estava salvo, quem não cumpria a lei já estava condenado, e depois veio a graça, e a graça não tem nada a ver com o sacrifício de se cumprir a lei. Então é um tema complexo, e eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. A condenação, ela tem um pano de fundo, né? Ela tem um pano de fundo, e nós vamos ver qual é esse pano de fundo, e que faz com que a pessoa permaneça condenada diante de Deus ou livre, né? Porque quem não está condenado está livre. Então a gente vai seguir aqui, esse é o versículo de abertura, e nós vamos seguir aqui com o tema, né? A lei que condena, está em Gênesis. A lei que condenou o homem, né? Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada a Deus depois de providenciar tudo para Adão. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão de Adão, de Eva, porque isso é complexo, mas eu vou me ater aqui a uma ordem que Deus deu. E que ele disse que se ele comesse do fruto, ele certamente morreria. E vou destacar na sequência aí embaixo, está em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, o que a serpente disse à mulher. Só vou destacar essa parte. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo usou exatamente o termo, né, que Deus usou para dizer certamente morrerás, para afirmar para ela que certamente não morrerás. Deus fez uma promessa: se comer, morre. E o diabo disse: se comer, não morre. Então, aqui, o diabo contradiz, né, o que havia Deus dito a Adão. Essa é a perspicácia dele. E ele ainda deu um bônus, né? Disse que se além dela não morrer, que Deus teria feito isso porque os olhos dela iriam abrir e ela seria como Deus. Né? Hoje, se a gente olhar a natureza humana, o ser humano ele quer ser o centro de tudo. É ou não é? O ser humano quer ser o centro de tudo. Então a gente tem que estar atento que por causa dessa lei, que é a lei que condena, é que nós estamos passando por tudo hoje, que nós estamos passando enquanto humanidade. Vamos caminhar. E aí eu separei aqui, isso é só a título de curiosidade, conhecimento, né? Mas seja mais específico quanto à lei. A gente tem a lei mosaica, né, que é o Torá, o Pentateuco, que é um conjunto de mandamentos e instruções dados por Deus a Israel por meio de Moisés no Sinai. E ele divide-se tradicionalmente em três áreas: lei moral, que são os 10 mandamentos; a lei cerimonial, que são os sacrifícios, purificações, tudo que está lá no livro de Levítico e Números; e a lei civil, que a gente hoje convive com ela também, né? Que é a gente cumprir, a gente para poder, vamos dizer assim, andar na linha, a gente se esforça em cumprir a lei. Só que a lei que condena, ela teve um marco que foi o marco da desobediência. Foi o ponto nevrálgico dela foi a desobediência. Quer dizer, o homem fez exatamente aquilo que Deus disse que ele não podia fazer, porque se ele fizesse, ele morreria para ele. Então, o esforço do homem, sempre depois desse fato, né, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, é em se cumprir, é em se esforçar para cumprir aquilo que as leis determinam. Inclusive, a lei mosaica que está dentro do Antigo Testamento, até a gente chegar no Novo Testamento, Jesus vem com a graça. Né? Quando Jesus vem com a graça, tudo isso muda. Mas vamos caminhando aqui. Aí começa o problema. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. É impossível o homem conseguir cumprir a lei, cumprir os mandamentos. Teve um homem na história da Bíblia que, se a gente parar para ver, ele se aproximou disso, foi Jó. Né? Se você ler a história toda de Jó, você fala: rapaz, a ponto de Deus chamar ele de justo. Só que não é pela justiça que o homem é salvo. E é nesse caminho que nós vamos seguir aqui hoje. Não é pelo cumprimento da lei, tá? Não é pela justiça humana que a gente é salvo. Moacir falava há pouco aí da sabedoria, né, de Salomão, nem ele com toda a sabedoria, porque também não é a sabedoria que nos dá a salvação. Esse é o recado que eu entendo que a palavra dá quando mostra que Salomão foi, apesar de ser o homem mais sábio do mundo,
Ele lá no fim da vida dele, é só você pegar o livro de Provérbios e Eclesiastes, você vai ver, ele já era um homem ali amargo, com muito conhecimento, mas um homem amargurado. Né? Se você pegar as palavras, as frases, você juntar tudo, você vê que ele era um homem que estava amargurado, decepcionado. O saber também, às vezes, é enfadonho, né? E o segundo versículo que eu trago aqui é em Gálatas, né? Sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei. Ninguém entra no céu porque cumpre a lei, mas pela fé em Cristo. Olha a graça aí, ó. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é o esforço. A palavra chega a dizer lá no livro do profeta Oséias, se eu não me engano, que Deus diz assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. No capítulo 6, se eu não me engano. Mas vamos seguir por aqui, tá? Por quê? Porque pelo sacrifício ninguém vai entrar no céu. Ninguém vai fazer parte do povo, do sacerdócio santo, do povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Vamos lá. Eu falei, a lei que condena é aquela lá, né? Que, ó, não faça, porque se fizer, vai morrer. E aqui nós temos a lei que liberta. Qual é a lei que liberta? Pois a lei em Cristo Jesus, né? A lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então, Cristo, ele é a nossa salvação em relação à condenação que nós sofremos lá no Jardim do Éden. Né? Porque somos descendentes de Adão e todo mundo nasce com seu DNA espiritual condenado à morte. Mas Cristo veio para nos libertar dessa condenação. Né? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Quer dizer, esse era o esforço de Paulo nas mensagens dele. Não é pelo esforço, não é pelo cumprimento da lei, mas é pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Efésios 2:9. E isso não é pelo esforço humano, é pela graça de Deus, que faz em nós além do que pedimos e imaginamos. Essa prerrogativa, né, é do Espírito Santo que habita em nós. É ele que vai fazer com que eu e vocês, nós, vivamos uma vida para agradar a Deus, livres do pecado. A lei do pecado é que condena. Agora, se eu vivo debaixo da graça, eu estou livre. E Cristo veio para isso. É um tema que parece complexo, mas ele é simples. Olha, se eu vivo para o mundo, eu vivo morto para Deus. Se eu estou vivo para Deus, eu vivo morto para o mundo. Eu preciso escolher. Ou eu estou vivo para Deus, para viver a vida de Deus, ou eu estou vivo a vida de Deus e estou morto para o mundo, ou eu estou vivo para o mundo e sigo morto para Deus. É, não tem como você ter essas duas vidas. E essa é a essência da nossa mensagem de hoje. Quer dizer, a lei diz que eu estou condenado, mas Cristo diz que eu estou livre. Então, eu estou livre como? Isso é um ponto que nós vamos abordar lá no fim, né, dessa mensagem. Mas eu preciso entender que eu nasci, o ser humano nasce condenado, ele nasce separado de Deus. Ele não é filho de Deus, ele é criatura, porque ele nasce debaixo da lei do pecado que condena ele à morte. Mas Cristo, e através dele, eu ganho vida, porque ele veio me libertar da lei que me condena. Então, a lei que liberta é a lei do Espírito que me dá a vida. De que Espírito nós estamos falando? E aí nós vamos caminhando aqui, né? A gente vai entender que é o Espírito Santo vivendo em mim que vai fazer com que eu cumpra todas as exigências da lei sem fazer esforço. Vai ser algo natural. E a pergunta que eu faço para vocês, amados, é a seguinte: se eu sou livre, eu creio que Jesus veio para me libertar da lei que me condena, por que eu ainda me comporto como um escravo? Por que eu ainda ando sob os rudimentos do mundo? Por que eu ainda me condiciono e me sujeito às coisas desse mundo? É essa a pergunta que a gente precisa fazer. Não existe essa história de pecador salvo. Isso é balela. Ou eu sou livre, filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu vivo uma vida para agradar a Deus, ou eu sou um escravo. Eu costumo dizer que tem muito filho de Deus fake. Né? Eu sou filho de Deus, e não é porque eu acho que ele é fake. Essa análise nós temos que fazer de nós mesmos. Quer dizer, qual é o tipo de vida que eu levo? O que eu penso? O que eu trago comigo? Quais são as coisas que me levam que me sensibilizam a ponto de eu me tornar escravo de uma lei que me condenou, se eu tenho Cristo que me liberta. Então, a partir de agora, a gente vai analisar outros versículos para entender por que eu sou livre, mas eu ainda me comporto como um escravo.
O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 7 é maravilhoso. Ele traz aqui algumas menções sobre como ele se sentia. Ele diz assim, ó, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. O apóstolo Paulo. Isso não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo. Né? É o apóstolo Paulo que está falando isso, depois de ter estado com Cristo. É claro que tem uma sequência aqui, mas ele começa dizendo isso. O problema não está na lei. Quer dizer, tudo que a lei determina não é ruim. O problema está em cumprir a lei. Né? O problema está em mim, que eu sou humano e eu sou escravo do pecado, ele está dizendo. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Mas, se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. É sobre isso, amados. É sobre isso que eu quero falar. Por que eu sou livre, mas eu ainda levo uma vida de pecador? Então, se eu sei que essa história, e nós vamos ler aqui os versículos que falam, não existe essa história de pecador salvo. Ou eu sou livre, filho de Deus para viver uma vida para dar frutos para Deus, ou eu sou escravo do pecado e eu vivo, ainda que acreditando que de forma oculta eu esteja escondendo as minhas escolhas, as minhas ideias, aquilo que eu penso de Deus. É impossível. Nós sabemos que isso é impossível. Está na carta aos Romanos, capítulo 7, uma confissão do apóstolo Paulo. Aí ele vai chegar lá em Romanos 8:1, né? Não, não. Lá é Don't que ele hide vai, lá. Don't lá ele hide. vai dizer, depois, lá ele vai dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Voltando aqui, a raiz do problema, Aquela amados, cadeirinha também, pra doar? está no pecado. Aquela Vai ter cadeirinha ali que pra doar? silenciar o chuchu aí, né? A raiz do problema está no pecado. Eu vou lá novamente em João, capítulo 16, versículo 7 a 11, que diz assim, ó: mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Isso é Jesus falando. Pois se eu não for, o encorajador, né, e tem outras versões que falam, dão outros nomes ao Espírito Santo, né, ele não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, quer dizer, o consolador, o encorajador, o advogado, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Está aqui a obra da salvação. Quem convence você e a mim dessa obra é o Espírito Santo. É aquele que vem habitar em cada um de nós, para que a gente possa viver uma vida para dar frutos para Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Qual é o pecado? O mundo se recusou a crer em mim. Uma coisa, e aqui eu sei que vocês são esclarecidos quanto a isso, só tem gente aqui. E se não for também, Deus vai nos dar essa visão em nome de Jesus. O pecado é não crer em Cristo. O resto é consequência. Os seus pecados. Você pode chamar do que você quiser, mas é tudo derivado do pecado inicial. Por que o homem peca? Porque ele não crê em Cristo. É Jesus que está dizendo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. O resto é exatamente tudo consequência. Por que as pessoas vivem pecando? Porque não creem nele. Porque ele diz que todo aquele que crê nele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo vai convencê-lo de que o pecado é não crer nele, de que a obra que ele fez é única e que o diabo, que havia condenado ele, né? Ele estava condenado por causa de uma ação do diabo, não tem mais poder sobre a vida dele. A condenação não é do diabo, a condenação é de Deus para aqueles que dão ouvidos, né, para o diabo. Porque aí é como Jesus diz, né, em uma das passagens dele: raça de víboras, vocês têm por pai, João 8,44, vocês têm por pai o diabo e vocês querem fazer a vontade dele. É disso que a gente está falando. Quem é que faz a vontade do diabo? São os filhos dele. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E por que se eu sei que eu sou livre, eu continuo andando ainda, me sujeitando ao pecado? Segundo Jesus, do pecado, porque não crê em mim. Porque aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo para instruir e capacitar ele sobre tudo aquilo que Cristo quer para a vida dele. Vamos seguir aqui. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo: pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Aqui ele começa a clarear. Aí ele fala assim: opa, então a lei me condenava, mas eu morri para essa lei. Por quê? Porque eu vivo para Deus. Agora eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E a graça é o Espírito Santo vivendo em mim, me mostrando como eu devo viver para agradar a Deus. Por que isso? Porque é promessa. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. A salvação eterna é graça, não vem pelo esforço, merecimento ou sacrifício humano. Talvez esse seja o maior problema do homem. Ele quer sempre colocar uma pitada,
da mão dele para estragar aquilo que Deus faz. Então está muito claro nesse texto, da carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 19, que também não é porque a gente obedece à lei que a gente é salvo. Porque a gente viu no versículo anterior que o corpo estava enfermo. Ele é incapaz de cumprir a lei. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos livrar dessa condenação. Vocês não têm condição de cumprir a lei. Mas eu, vivendo em vocês, vou fazer com que vocês cumpram. Mas não é, por esforço, mas por graça. Vocês vão ter uma vida leve. Por isso que ele fala: vinde a mim. Né? Está cansado, oprimido? Meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque a obediência também não torna ninguém justo diante de Deus. E esse foi o caso de Jó, o exemplo que eu dei. As pessoas costumam falar assim: paciência de Jó, paciência de Jó, paciência. O Jó não teve. Se você ler o livro de Jó com atenção, você vai ver que ele não. A paciência não foi algo que eu destacaria ali. Paciência porque é aquela posição que o homem sempre se coloca, né? Eu sou paciente até que Deus retribua a graça a mim, gente, misericórdia. Misericórdia. O que Jó teve ali, no fim, foi o arrependimento. Eu destaco o arrependimento de Jó, porque no fim ele diz assim: olha, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu achava que eu te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó. Significa isso, é eu reconhecer que a minha justiça, e ele era justo, o próprio Deus disse isso. Então não é pela sua justiça, não é pela sua capacidade, não é pelo seu esforço, não é pelo seu saber, não é pela sua sabedoria que você foi salvo e que você vai chegar à vida eterna junto do Pai. É pela graça. A salvação eterna é graça. Vou repetir, não vem pelo esforço, merecimento ou sacrifício humano. E o pecado é não crer em Cristo. Vamos seguir aqui. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, como? Então não existe essa de pecador salvo. Porque eu sou livre. Se eu sou livre porque houve uma promessa de que eu sou livre. E eu creio nela. Então, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você. Minha vida é uma vida de pecado. Olha como é que isso é pesado, amado. Jesus disse do pecado porque não crê em mim. Então, se eu peco, eu não creio em Cristo. Olha o peso dessa responsabilidade da gente ter uma vida que é com um pé numa canoa e o pé na outra. Não, a gente tem que definir isso. Senhor, me dê fé para eu crer na tua promessa e eu descansar nela, porque eu sou teu filho. Eu não quero viver em pecado, eu sou teu filho. Porque aqui está dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você é escravo dele. E o filho liberta. Seguindo. Aí Romanos 8:1. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, a gente nasce descendente de Adão, condenado ao lago de fogo, na presença do diabo e dos anjos dele. Mas Cristo diz que eu não sou condenado mais, que eu posso caminhar com ele, descansado, na graça e na suficiência dele. Quem pratica o pecado, está em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: quem pratica o pecado procede do diabo. Olha, do pecado porque não crê em mim. Quem pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Opa! Então nós chegamos agora no ponto X dessa mensagem. Como que eu vou achar que alguém é um pecador salvo? O pecador está condenado. Como que eu posso me imaginar convivendo com um pecado se eu sei que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? É esse exercício diário que eu preciso fazer da graça de Deus na minha vida. Porque quem pratica o pecado procede do diabo. Portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É essa graça, amado. Você foi acolhido em Cristo. Nós temos que receber essa graça, Senhor, muito obrigado. Eu creio que eu não estou condenado. Que aquela natureza que eu nasci com ela foi morta dentro de mim porque a promessa é sua. O Senhor diz, lá em Romanos 6, diz assim: olha, o velho homem, esse que eu nasci, esse vai ser morto e sepultado. Aí depois você vai em Gálatas, Efésios, ele diz que eu sou feito nova criatura, Cristo vive em mim, porque Jesus providenciou a cura. Me livrou da condenação, me deu o Espírito Santo para eu viver uma vida para agradar a Ele. Nascer de novo é isso. É eu ter consciência de que o meu velho homem, o condenado, morreu. E eu nasço para uma nova vida. E se eu nasço, para uma nova vida, eu não posso ser escravo do pecado. Olha o que disse João para Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que eu faço aos amados é: tira ou não tira? Ele tira
ou não tira o pecado do mundo? Que papo é esse de pecador salvo? Que tipo de relação é essa que eu me permito ter com o pecado, correndo todos os riscos? A palavra diz assim, ó, desvia, foge, não é assim que a palavra diz? Vaza, puxa o carro, dá a aparência do mal, você não precisa nem ter certeza. Só de parecer já está ruim. Então, se o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, eu não posso me conformar com o fato de acreditar que eu posso conviver com o pecado. A condenação do homem é eterna. Cristo veio para libertar o homem, que é incapaz de cumprir a lei que o condenou. Você acredita que todo aquele que comete pecado é do diabo, como está escrito? Está escrito também que Jesus tira o pecado de quem crê nele, certo? Quem crê em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre essa pessoa. Porque está lá em Gálatas 2, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim? Se ele vive em mim, eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho que tomar posse dessa bênção. Aquele que pratica o pecado é do diabo. A gente precisa definir a nossa paternidade, amados. Eu sou filho de quem? Para quem que eu vivo? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é semente divina. E ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ponto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas o que de Deus é gerado, guarda a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Tá? 1 João, primeira carta de João 3,8, primeira carta de João 5,18. Estamos finalizando. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu, quando me vejo aperreado com alguma coisa, que o diabo, a palavra diz que ele anda ao derredor nosso, né, buscando uma oportunidade, eu confesso isso, que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem até um louvor muito bonito que eu conheço com essas passagens, que é para eu o tempo todo estou exercitando isso dentro de mim. Eu não sou filho do diabo, eu não vivo para o mundo, eu vivo para Deus. Eu não sou um condenado, eu sou livre em Cristo. A pergunta é: você está em Cristo? Porque aqui, percebam, eu quero destacar aqui para finalizar a mensagem. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, você não é condenado, você é livre. Você é livre. Cristo te libertou para viver uma vida para agradar ao Pai Celeste, através do potencial do Espírito Santo que vive em você, vive em mim. Para a gente não praticar o pecado mais, para a gente caminhar descansado da graça e na suficiência dele. Mas nós, que somos assim, vivemos em Cristo. E aí eu pergunto aos amados, né? Você está em Cristo? E para a próxima mensagem, se os amados me derem essa oportunidade, no dia que puder, eu vou trazer a mensagem que vai falar como estar em Cristo. Porque se ele está dizendo aqui que não há condenação para os que estão em Cristo, a pergunta que qualquer ser faria é: como eu estou em Cristo? Então, um tema muito interessante também para a gente tratar, que é essa questão do eu não sou condenado mais, eu sou livre, eu não sou escravo do pecado, eu não vivo pecando. Não existe essa história de pecador salvo. Estou liberto de toda a condenação, porque o Espírito Santo habita em mim, porque eu criei na minha morte, sepultamento e ressurreição junto com Cristo, essa é a promessa dele. E a gente precisa mostrar para as pessoas como estar em Cristo, para que elas também se vejam inclusas na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário e vivam livres da condenação eterna, porque Cristo veio fazer essa obra para todos, todos os que creem. Amém? É isso aí, amados. Que Deus abençoe suas vidas e conceda a vocês e a mim a graça sempre da fé e da suficiência dele em Cristo Jesus.